Aleluia! Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus a quem nós servimos. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, pois só Ele é digno. Queridos, eu quero convidar você nessa hora a pegar aí a tua Bíblia. Nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 40. Vou esperar que você pegue aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para a gente fazer essa leitura. Amém? Vamos, eu estarei lendo, os irmãos estejam nos acompanhando. Diz assim, o texto aqui diz, a cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nesse momento o seguinte tema. Sim, eu quero. Por que eu coloquei esse tema, sim, eu quero? Eu extraí esse tema exatamente do texto que nós acabamos de ler, que é quando esse leproso se achega ali diante de Jesus, falando que se Jesus quisesse, Jesus poderia limpá-lo, poderia purificá-lo. A minha versão vai dizer limpar, mas a tradução que mais se aproxima, que vem do original hebraico, quer dizer purificar, purificar-me. A minha vem dizer limpar-me, mas a tradução correta é purificar-me. O leproso pediu que Jesus o purificasse, não simplesmente o limpasse, que tem uma tradução diferente. E por isso eu coloquei esse tema, sim, quero, pois Jesus, assim que se depara com aquele leproso, ele tem compaixão daquele homem e responde, sim, eu quero. Então, querido, o que eu entendo aqui? Eu entendo que toda vez que nós nos achegamos a Cristo, toda vez que nós vamos em direção a Jesus com o nosso coração quebrantado, nosso coração contrito, com sinceridade, pedindo ao Senhor que atenda o nosso clamor e a nossa súplica, eu entendo que toda vez que nós nos achegamos ao Senhor, Ele vai dizer, sim, eu quero te abençoar, eu quero te transformar, eu quero te purificar, eu quero que você seja meu servo. Então eu entendo que sim, Jesus ele quer que todo aquele que se achega a Ele tenha uma vida transformada por Ele e receba da sua vida, receba da sua porção, receba da sua bênção e da sua vitória. Então, o que nós precisamos entender aqui desse texto? Quando nós pegamos os evangelhos eles são chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos. Por quê? Porque há similaridade entre eles. Porque o mais interessante da Bíblia, o que eu acho mais tremendo da Bíblia são três evangelhos escritos por homens diferentes, inspirados, é claro, pelo Espírito Santo, mas cada um desses homens escreveu na sua particularidade, colocou aquilo que o Espírito Santo ministrou a eles, mas eles colocaram do seu jeito. Não era o Espírito Santo que ditava e eles iam escrevendo, não. O Espírito Santo os inspirou, os capacitou para escreverem, mas eles colocaram ali as suas palavras, aquilo que eles viram ou aquilo que compartilharam com eles para ser escrito, porque tanto Marcos quanto Lucas não foram discípulos de Jesus, mas eles escrevem o evangelho segundo aquilo que foi relatado a cada um deles. Marcos, por exemplo, o que ele escreve é da sua vivência com o apóstolo Pedro. Marcos conviveu muito tempo com Pedro e dali ele extrai tudo aquilo que Pedro presenciou e ele vai e transcreve para o seu evangelho. Lucas ele tem uma visão parecida. Lucas também
conheceu a Pedro, conheceu os apóstolos, mesmo não tendo sido um discípulo de Jesus, ele conhece os apóstolos, conviveu com eles, mas ele estava mais próximo do apóstolo Paulo, mas ele também consegue extrair de cada um deles um relato, e ele transcreve então para o seu evangelho. Qual a característica que nós vemos aqui nos evangelhos? Como eu falei, são evangelhos sinóticos, né? Tem similaridades, mas cada um relata a sua visão. Mateus, ele vai escrever um evangelho direcionado aos judeus. Você vê que Mateus, ele usa muitos elementos do Velho Testamento. Mateus, ele usa muito falar sobre o judaísmo, porque o seu público-alvo são os judeus. Marcos, ele está pregando o seu foco, o seu alvo são os romanos. Ele está pregando em Roma. Já Lucas, ele tem um foco diferente, o seu foco, o seu alvo são os gentios, e cada um tem um jeito de escrever. Lucas, ele é mais, como eu posso dizer, ele é mais específico. Lucas, ele se apega mais aos detalhes. Marcos, ele vai trazer aqui, quando nós lemos aqui, começamos a ler o Evangelho de Marcos, e esse texto que nós vemos aqui no capítulo 1 sobre o leproso, Marcos quer apresentar para os romanos não um Jesus como eles pensavam, que tinha sido vencido pela morte e que tinha morrido numa cruz recebendo uma morte vergonhosa. Não, ele queria apresentar para os romanos um homem que era Deus, o Deus que se fez carne, que era poderoso e tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. E esse homem não foi morto pelos homens, não. Ele voluntariamente se entrega, ele voluntariamente se doa para pagar o preço da nossa culpa, nos redimir, nos justificar e nos reconciliar com Deus. Então Marcos aqui está apresentando um Jesus que ele é filho de Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso que ele é crucificado na cruz, porque ele doa a sua vida. Ninguém leva Jesus porque quer, porque se Jesus fosse guerrear contra eles, não teriam a mínima condição. Então ele começa aqui a tratar desse tema do leproso. E quem era, queridos, o leproso? Como esse homem vivia? Quem eram os leprosos? O que esses homens passavam? Qual era o sofrimento? E eu quero dizer para vocês que um leproso, ele tinha uma vida de sofrimento. Quando nós começamos a estudar sobre a lepra, sobre os leprosos no Antigo Testamento, nós vemos o quê? O judeu associava que todo aquele que era leproso, ele era um homem amaldiçoado, ele era um homem pecador. Por isso vinha sobre ele a lepra. E a lepra naquela época era uma doença incurável. E quando nós vamos lá para o livro de Levítico, onde Deus vai falar sobre a lepra, e Deus vai falar que todo aquele que é considerado leproso, ele seja colocado fora do arraial, ele vá para um local isolado e ele viva isoladamente, por quê? Para não contaminar os outros. Então aquele homem que é considerado pelo sacerdote leproso, ele tem que sair, ele tem que abandonar a família, ele tem que abandonar casa, ele tem que abandonar o seu negócio, ele tem que abandonar tudo e se isolar num determinado local, e ele não tem mais convívio com os seus. E qual era a situação desse homem? A situação desse homem era que ele iria ficar nessa situação até a morte. Porque não havia cura para a lepra naquele período, não havia cura para essa enfermidade. E esse homem era verdadeiramente considerado alguém imundo, alguém impuro, alguém amaldiçoado, alguém que pecou contra Deus e estava então pagando pelos seus pecados. Era um homem colocado à margem da sociedade, era um homem que vivia longe de tudo e de todos. O único convívio que esse homem tinha com outra pessoa, na verdade, eram com outros leprosos. Ele poderia ter convívio com outros leprosos, com outras pessoas que estavam na mesma situação que ele, mas a sua família, ele não tinha mais contato. Um outro detalhe muito interessante é que se esse homem, se por algum motivo chegasse até uma cidade, entrasse numa cidade, existia algumas recomendações. Ele teria que estar todo enrolado, envolto em panos. Ele teria que ter um sino no pescoço. À medida que ele vai andando, aquele sino vai tocando, porque aquele sino está indicando que tem um homem leproso. E também ele tinha que, ao adentrar a cidade, ele teria que gritar: imundo, imundo.
ele mesmo teria que fazer essa declaração para que as pessoas não se achegassem perto dele, porque a Bíblia dizia também que todo aquele que chegasse perto de um leproso, todo aquele que tocasse num leproso, também seria considerado imundo e também teria que ficar isolado por um período. Então nós estamos falando aqui, queridos, de um homem que não tinha mais vida social, um homem que não tinha mais família, um homem que não tinha mais como ter o seu sustento, um homem que não tinha mais alegria de viver, porque de certa forma esse homem tinha recebido uma carta de morte. Esses homens tinham recebido uma carta de morte. Para eles não tinha mais jeito, para eles era o fim. A vida desses homens havia acabado. Quando nós vamos ler lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, vai nos falar sobre o rei Uzias. O rei Uzias, a Bíblia vai dizer que aos 16 anos de idade ele assume o trono de Israel em lugar do seu pai. E ele assume o trono e a Bíblia diz que ele é um homem correto, ele segue os preceitos de Deus e Deus ali dá várias vitórias contra os inimigos ao seu redor. Só que aí acontece um problema, à medida que ele vai conquistando reinos, à medida que ele vai crescendo e que o seu nome vai se tornando engrandecido, ele deixa se levar por tudo isso e o seu coração se corrompe, a soberba passa a existir no coração de Uzias e chega um determinado momento da sua vida que o rei Uzias, ele adentra o templo e ele vai oferecer ali sacrifícios que teriam que ser feitos pelos sacerdotes. E aí os sacerdotes, quando ficam sabendo, eles vão até o templo e eles repreendem ao rei, dizendo: meu rei, isso não é função do Senhor, isso é uma função estabelecida aos sacerdotes, que é estabelecida na lei pelo Senhor, o Senhor não pode fazer isso. E ali ele muito se indigna contra os sacerdotes, para não sair, e os sacerdotes continuam ali debatendo com ele, até que num determinado momento na sua testa começa a surgir uma lepra. E aquele homem ali, ele começa a entrar em pânico, os sacerdotes pegam e ele é levado dali. A lepra toma conta do seu corpo e aquele homem, a partir daquele momento, passa a viver isolado numa casa longe do reino de Israel e ali aquele homem morre pela sua desobediência, pela sua soberba. A lepra se apossou dele e aquele homem morre. Então, queridos, o leproso, ele tinha uma vida de condenado. Ele não tinha mais expectativa, ele não tinha esperança, ele não sabia mais o que fazer. Ele era levado para um local, só tinha um convívio com outros leprosos e ali eles esperavam somente uma coisa: a morte. Mas eu quero falar para você nesse momento, existe um Deus, existe alguém que tem todo o poder, existe alguém que quando, independente de quem eu seja, independente daquilo que eu esteja vivendo, independente daquilo que eu esteja pensando, independente se eu estou sujo na lama do pecado, existe um Deus que quando eu me aproximo dele com o coração quebrantado, com o coração contrito e sincero, esse Deus está disposto a me ouvir e atender as minhas preces e atender a minha necessidade. Então, a Bíblia vai dizer que no capítulo 40, no capítulo 1 do versículo 40, que esse leproso se aproximou de Jesus, rogando-lhe, pondo-se de joelhos e dizendo: se queres, Senhor, o Senhor pode me tornar limpo. O que eu entendo aqui? Primeiro ponto, esse homem, ele vai contra a lei. Esse homem, ele toma uma atitude contra a lei do Velho Testamento, a lei estabelecida por Moisés, que foi dada por Deus a Moisés. Porque o leproso, ele tinha que se isolar e ele não poderia ter contato com ninguém. O leproso não poderia se achegar perto de uma pessoa numa distância de 5 metros ou 10 metros, não lembro bem. Ele tinha que ficar a uma distância determinada, mas esse homem, ele quebra essa lei. Esse homem, ele não obedece essa lei. E a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus, rogando-lhe e se pondo de joelhos diante de Jesus e dizendo: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Talvez agora você esteja dizendo: mas esse homem, ele pecou. Além da lepra ter acometido, agora porque ele é um pecador, porque ele é amaldiçoado, agora ele está pecando mais uma vez contra a lei, porque ele está infringindo a lei do distanciamento que havia da pessoa leprosa para uma pessoa normal. Mas eu quero te dizer algo muito importante nesse momento. Queridos, esse homem,
quando ele olha para Jesus, ele entende que Jesus, o Jesus que está ali, ele ouve falar de Jesus, ele sabe quem é Jesus, e ele sabe que diante dele está o único que pode jogar por terra toda a maldição, jogar por terra toda a enfermidade, jogar por terra todo o pecado. Ele olha para Jesus porque ele entende que diante dele está o Deus vivo, ele entende que diante dele está o Eterno, aquele que pode todas as coisas, e ele entende uma coisa muito maior, que quem está diante dele é maior do que a lei. Aquele que está diante do leproso, Jesus, ele consegue entender que esse homem que está ali não é um simples homem, mas é o Eterno, que está ali manifestado na forma humana, e ele entende que ele é maior do que a lei. Por isso ele se achega aos pés de Jesus, por isso que ele o adora. E além de adorar, ele se prostra, né? A Bíblia vai dizer que ele chama ele de Senhor. Queridos, imagine um judeu se prostrando diante de alguém, um judeu adorando alguém, um judeu colocando a cara no pó diante de alguém. Ele só faria isso se ele tivesse a plena certeza e a convicção de quem estava na sua frente era o próprio Eterno, era o próprio Deus. Por isso que ele se achega diante de Deus. Aquele homem tem uma atitude de fé, querido. Em primeiro lugar, o que eu entendo aqui é que esse homem tem uma atitude de fé. Esse homem consegue entender, além da sua miserabilidade, de estar sujo, de estar imundo, de estar leproso, mas ele consegue entender que o Senhor está diante dele e ele precisa se achegar de todo o seu coração diante dele, rogar a ele para que o cure. Segundo ponto, sabe o que é interessante aqui? Olha o que ele diz: Senhor, se queres, podes me curar. Esse homem não está chegando diante de Jesus, mesmo sabendo que ele é Deus, ele não está determinando nada. Ele não está apontando o dedo para Jesus e dizer, olha, o Senhor é Deus e o Senhor vai me curar agora. Não, queridos. Esse homem está dizendo ali, como diz o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no seu capítulo ali de número 7, falando da oração. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Esse homem está dizendo para Jesus, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me purificar, melhor dizendo. Mas só se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, amém, o Senhor vai continuar sendo Deus. Mas se o Senhor me curar, o Senhor continua sendo Deus, a glória é tua, a honra é tua, tudo é teu. Então, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. Aquele homem está chegando, queridos, com o coração quebrantado, pedindo para que Jesus, o Deus encarnado que está diante dele, cumpra na vida dele aquilo que Deus quer, não aquilo que ele quer. Ainda que dentro dele estivesse algo batendo, gritando, para que ele fosse curado, aquele homem chega de uma forma humilde, Senhor, que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, que a tua vontade seja feita, Senhor, que seja de acordo com o teu querer. Eu sei que o Senhor pode tudo, mas somente se o Senhor quiser. Queridos, quantas vezes nós queremos que Deus faça tantas coisas na nossa vida e nós não perguntamos, Senhor, isso é a tua vontade? Senhor, isso é o que tu queres para mim? Senhor, faça aquilo que o Senhor deseja na minha vida. Normalmente nós queremos que Deus faça da nossa maneira, queremos que Deus atenda os nossos caprichos, mas quando recebemos um não entendemos o não de Deus. Queridos, Deus quer fazer na tua vida o melhor, então entenda que o não de Deus é o melhor naquele momento. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre vai dar o melhor para nós. Então entenda o não de Deus como uma bênção, como uma vitória. Porque no momento de Deus, você vai entender porque você levou um não em determinada circunstância da sua vida. Queridos, e aí aquele homem diz, se o Senhor quiser, pode purificar-me. Por que ele diz purificar-me? Por que ele não diz simplesmente curar-me? Porque ao pedir que Jesus o purifique, ele está indo além de ser curado. Ele está dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me purifique, porque eu não quero simplesmente ser curado da lepra, eu quero ser purificado. Por quê? Porque esse homem ele quer se ressocializar na sociedade. Esse homem quer ser novamente
inserido na sociedade, esse homem quer novamente o convívio da sua família, esse homem quer novamente, sabe o que, queridos? O que esse homem mais deseja nesse momento é poder entrar no templo e adorar ao Senhor. Porque o leproso não podia entrar no templo para adorar. O leproso não podia nem chegar perto, queridos. Então esse homem está dizendo, Senhor, purifica-me, porque se eu for purificado, eu terei acesso novamente ao templo, eu poderei entrar e ali adorar o meu Deus, e ali glorificar ao Eterno, e ali me render a Ti. Então, Senhor, eu quero só que o Senhor me purifique. Eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha família. Eu quero voltar a ter vida, então eu preciso que o Senhor me purifique. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus diz para ele, quero. E não só Jesus disse quero, Jesus vai além. Jesus diz quero e Jesus faz uma outra coisa, querido. Jesus toca no leproso. Mas Levítico vai dizer que todo aquele que tocar no leproso será considerado imundo. Querido, Jesus, ele tomou sobre ele as nossas imundícies. Jesus levou sobre ele as nossas impurezas. Por isso ele toca no leproso, porque ele está levando sobre ele todo o mal, toda a maldição, toda a enfermidade, todo o pecado, tudo que de ruim do ser humano, ele está levando sobre os seus ombros. Ele está transportando para ele. Por isso Jesus toca naquele homem. Porque aquele homem não sabia o que era um toque de alguém que estivesse limpo há muito tempo. Como eu falei, aquele homem só tinha contato com outros leprosos, queridos. E o contato que ele tinha, acredito eu que o contato que ele tinha com outros leprosos começa a surgir mesmo de uma maneira muito complicada, mas uma amizade, um relacionamento. Porque eram as únicas pessoas que podiam se comunicar, eram outros leprosos. Mas aí naquele momento, aquele homem, ele recebe um toque. Mas não é um toque de um homem comum, não é um toque simples, mas é o toque do Todo-Poderoso. É o toque que muda, é o toque que traz vida, é o toque que liberta, é o toque que traz alegria para a alma, que traz esperança, que traz um novo amanhecer, que traz esperança para uma nova vida. Jesus toca naquele homem dizendo, eu quero que você seja limpo, e toca, porque o meu amor agora está sendo derramado sobre a sua vida. A minha vida agora, querido, está sendo derramada sobre a sua vida. Jesus está tocando naquele homem para que ele pudesse se sentir restaurado totalmente, não só no seu corpo físico, mas nas suas emoções. Jesus está restaurando também as emoções daquele homem. Jesus está trazendo alegria, Jesus está trazendo vida, vida em abundância para aquele homem. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus toca e diz para ele, eu quero que você seja limpo, eu quero que você seja restaurado, eu quero te dar uma nova vida. E tendo dito isso a ele, logo a lepra desapareceu. E aquele homem ficou limpo. Aquele homem recebeu pela fé aquilo que ele almejava. Quando ele vê em Jesus o Deus vivo, o Deus encarnado na pessoa de Jesus. E logo depois, Jesus, o advertindo severamente, logo despediu e disse, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Por que Jesus está falando isso? Jesus agora está cumprindo a lei. Porque Levítico 14, versículo 1, o Senhor vai dizer, e todo aquele que for restaurado da lepra, ele se apresentará ao sacerdote, para que o sacerdote possa comprovar a restauração, e ele ficará mais ou menos de 7 a 14 dias isolado, né? Ele vai apresentar o sacrifício, e aí o sacerdote vai examinar e vai colocá-lo em observação num local durante alguns dias, e depois ele vai voltar até o sacerdote para que o sacerdote confirme que realmente ele foi curado da lepra. Só que nenhum homem foi curado da lepra antes de Cristo. Nenhum judeu. Nós vemos lá Naamã, o general sírio, sendo curado da lepra pelo profeta Eliseu, mas Naamã não era judeu. Naamã não cumpria a lei. Naamã não era um judeu. Então, um judeu nunca foi curado da lepra. Aqui Jesus cura um judeu de lepra.
Jesus opera um milagre. Por isso que Jesus vai dizer para que aquele homem vá e se apresente ao sacerdote, para que o sacerdote testemunhe do milagre. Todos ali viram um milagre. Todos que estavam naquele local viram um milagre. Mas o sacerdote precisava testificar, precisava comprovar realmente que o milagre aconteceu. Só que aí acontece algo um pouco inesperado. No versículo 45 a Bíblia diz: mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Querido, aquele homem, naquele momento, a única coisa que ele quer é somente uma: eu quero glorificar a Deus. Eu quero dizer quão grandes coisas Deus fez na minha vida. Eu quero testemunhar do milagre que eu recebi. Eu era leproso, mas Deus olhou para mim, eu encontrei com Deus, eu encontrei com Jesus, Jesus me tocou e Jesus me deu uma palavra, Jesus liberou uma palavra de cura sobre a minha vida e me libertou de todo esse tormento, de toda essa condenação, de toda essa vida miserável que eu vivia. Então eu preciso gritar aos quatro cantos, eu preciso anunciar quem Ele é, eu preciso declarar as maravilhas que Ele fez na minha vida. É o que o meu coração mais deseja. Eu não quero me apresentar a sacerdote, porque o sacerdote vai me colocar ali enclausulado durante mais ou menos 2 semanas. Não, eu não posso esperar esse tempo para declarar quem é Jesus. Eu preciso declarar, eu preciso falar, eu preciso testemunhar daquilo que Ele fez na minha vida, da alegria que Ele trouxe de volta para mim, da vida que Ele trouxe de volta. Isso não tem preço, queridos. Então eu preciso declarar aos 4 cantos quem é Jesus. Jesus é o Messias, o Deus vivo que havia de vir para restaurar a sua nação de Israel. Eu estive com Ele e Ele operou um grande milagre na minha vida. Deus quer operar um grande milagre na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Jesus tem uma obra inacreditável para fazer na tua vida. Basta que você se entregue a Ele. Basta que você entenda que só Ele pode mudar a tua história. Que só Ele pode, a partir de agora, escrever uma nova história para você a partir desse momento que você está ouvindo, está vendo essa mensagem. Abra o teu coração, queridos. Peça para que Jesus entre, peça para que Jesus mude a tua história, peça para que Jesus te restaure, para que Jesus te cure, para que Jesus liberte você, para que você viva uma vida para a glória de Deus, para que você viva uma vida exaltando e glorificando ao Senhor, para que você seja um instrumento da presença de Deus aonde você estiver. Deus quer usar a tua vida. Deus conta com você. Então, queridos, abra o teu coração nesse momento, abra o teu coração para que Jesus transforme a tua vida, para que você seja um instrumento poderoso da glória de Deus para manifestar o reino de Deus aqui na terra, para que o reino ele se expanda, para que o evangelho continue crescendo e para que o inferno seja envergonhado mais e mais, para que nós possamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo está voltando para levar a sua igreja. Amém? Eu quero orar. Quero pedir que você esteja aí fechando os teus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos entregar a nossa vida para Deus nessa hora e pedir que o Senhor, Ele transforme a nossa vida. Que o Senhor transforme a sua vida, você que está nos assistindo. Que o Senhor inunde o seu coração, que o Senhor use a tua vida para a glória do nome dEle. Amém? Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é tremendo. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é aquele que toca onde ninguém quer mais tocar. O teu amor, ele vai aonde ninguém vai. O teu amor é aquele que toca o leproso. O teu amor é aquele que toca a prostituta. O teu amor é aquele que toca, Senhor, aquele que está à margem da sociedade, aquele que está perdido, aquele que está ferido, aquele que é menosprezado. Só o teu amor é capaz de fazer isso, Senhor. Assim como o Senhor tocou nesse leproso,
Ah, Deus, obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor tocou na nossa vida, pecadores, longe da tua presença, sujos na lama do pecado, mas o Senhor olhou para nós. O Senhor ouviu a nossa súplica e o Senhor nos tocou. E o teu toque foi um toque de cura, foi um toque de milagre, foi um toque de restauração, foi um toque, Senhor, que nos colocou de pé, foi um toque que nos encorajou para nos levantarmos e irmos adiante, proclamar a tua palavra, proclamar o teu reino e anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Deus, cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora, cada pessoa que está nos vendo nessa hora, que essas pessoas recebam um toque do Senhor. Que essas pessoas sejam tocadas agora por Ti, ó Deus. E tenham a sua vida restaurada, tenham a sua vida transformada, tenham uma vida liberta para a glória do Teu nome. E comecem a proclamar, comecem a anunciar a Tua palavra. Ó Deus, queremos ser instrumentos para ser usado nesse mundo para a glória do Senhor. Usa a nossa vida, Deus. Aonde nós estivermos, Senhor, nós queremos falar do Teu amor. Aonde nós estivermos, Senhor, nós queremos alcançar aquele que está, ó Deus, abatido, aquele que está sem esperança, aquele que está enfermo, aquele que perdeu a alegria, Senhor. Aquele que está sujo na lama do pecado e acha que para ele não tem mais jeito. Senhor, nós queremos alcançar essas pessoas, então pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor nos envie, que o Senhor nos use, que o Senhor, ó Deus, aonde nós estivermos, que o Senhor nos encha o nosso coração da Tua palavra, para que possamos falar do Teu amor e falar que Tu és um Deus que não nos abandona. Tu és um Deus que diz sim, eu quero Te salvar. Eu quero Te limpar e eu quero Te usar. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos, pedindo, usa-nos, Senhor, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. É a nossa oração que fazemos e a fazemos com gratidão, confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, eu creio. Eu creio que Deus tem algo grandioso para fazer na tua vida. E só é necessário que você dê um passo. É necessário que você vá em direção a Cristo, assim como aquele leproso, que tinha uma ordem de não se achegar a ninguém. Mas aquele homem, ao ver que quem estava diante dele, quem estava na sua frente, era maior do que a lei, pois era aquele que o próprio Criador da lei, o Deus eterno estava diante dele, o Yeshua, e ele não perdeu a oportunidade de se render a Jesus. Então que você renda a tua vida aos pés de Jesus, porque Jesus quer usar a tua vida para um propósito grandioso nessa terra. Que Deus te abençoe. Bye!